Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso e hoje é um dia importante para a República Brasileira, porque hoje é terça-feira, começa a semana legislativa na terça-feira e essa aí é a penúltima semana antes de entrarem de recesso, né, e deixarem o país aí à mercê. Então, os deputados hoje começam a votar assuntos importantes e o primeiro deles, que será votado hoje, é o pacote anticrime do Moro. O pacote anticrime que estabelece normas mais duras, né, para impossibilitar o jeitinho jurídico ali para poder abrandar a pena dos criminosos. Então, Sérgio Moro, ao invés de criar, aumentar, dobrar as penas, ele simplesmente resolveu pegar ali os detalhes que permitem, por exemplo, progressão de pena, saidinha para Richthofen, coisas do tipo, e fazer o criminoso cumprir a pena que já existe, que já está estabelecida, e fazer essa pena ser cumprida até o final. Então há dispositivos ali para líderes de narcotráfico, pessoas que integram facções criminosas, crimes violentos. Então há uma série de coisas que foram colocadas nesse texto para fazer o criminoso ficar na cadeia. E houve esse grupo de trabalho aí, né? Lembro que o Rodrigo Maia, né, colocou até o Freixo lá no grupo. Então, houve esse grupo de trabalho para debater e chegar ali a ponto, chegar um voto dos relatores sobre esse tema. Algumas coisas ali vão ser retiradas, foi retirado a questão da violenta emoção, né? Que é quando a pessoa está na legítima defesa e ali era um dispositivo utilizado para poder o juiz decidir se iria abrandar a pena da pessoa caso ela tivesse sobre forte emoção no momento de uma reação, e eles acham que isso poderia causar alguma dupla interpretação, por exemplo, um marido que vai assassinar a esposa e poderia alegar isso. Não é bem assim, tá? É porque os deputados realmente têm uma cabeça um tanto limitada. Esse dispositivo não era sobre isso especificamente, era mais uma questão de quando o cara vai dar mais, por exemplo, existe uma premissa de que você não pode dar tantos tiros na pessoa. Então, se você der 10 tiros no cara, significa que não trata-se de legítima defesa. Pode ser. Dependendo, imagina, você está num estresse, numa situação de confronto terrível, você descarrega a arma em cima da pessoa, você não quer saber, você não vai contar, ver, opa, dei 1, 2 ou 3. Então seria mais nesse sentido, mas tirando esse dispositivo, o projeto não está perdido, porque isso continua cabendo aí a interpretação do juiz, o entendimento do juiz. Isso seria só para facilitar as coisas, já para deixar por escrito essa questão, mas são limitados, possuem medos, né? Os deputados são assim mesmo. Inclusive no tema de armas, eles faziam isso o tempo todo. Então isso foi um dos pontos que foram alterados, mas o texto tende a ser votado hoje, tende a ser aprovado. Também há um grupo de discussão lá no Senado, e esse aí só deve tratar do assunto depois do recesso. E outro tema muito importante é a reforma da Previdência. Reforma da Previdência que vai para plenário, muito provavelmente, amanhã, né, na quarta-feira, quando o texto aí que foi aprovado na comissão especial da reforma da Previdência vai ser colocado em plenário. E aí que está o detalhe, é necessário que seja aprovado em 2 turnos. Então não é fácil não, meus amigos. Aprovar uma PEC, uma emenda constitucional, é complicado pra caramba. E é por isso que eu fico muito incomodado, né, com o fato da questão da capitalização, do regime de capitalização, não está incluso já no texto da reforma. Então isso significa que a reforma para capitalização terá que ser votada nos mesmos trâmites, com a mesma dificuldade, no próximo semestre, como que é o Rodrigo Maia. Então é mais uma luta, mais um problema que já poderia estar enquadrado aqui. Tá? Mas enfim, não dá para ganhar todas sempre. Então a capitalização está fora, né? Questão aí dos policiais federais e policiais rodoviários federais. O governo federal, de maneira errônea, tá? Eu elogio o presidente Bolsonaro, mas também sei o momento de criticar. De maneira errônea está querendo dar uma diferenciação para os policiais federais. Bolsonaro não devia fazer isso, muito menos depois daquele papelão daqueles delegados lá medíocres, rebolando no chão, sentando, pulando, chamando Bolsonaro de traidor. Traidor! Bolsonaro traidor! Bolsonaro traidor! Depois disso não deveria ter nem conversa com essa gente que é capaz de fazer uma patifaria dessa. Não, mas há ainda essa recomendação por parte do governo federal. O assunto tem resistência sobre quem está tratando da reforma, inclusive o Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente e é também policial federal,
de maneira muito correta, né, e de maneira o Eduardo Bolsonaro nunca decepciona, ele está se afastando, se mantendo afastado dos policiais federais quando eles vão tentar influenciar nesse assunto. A resposta do deputado Eduardo Bolsonaro tem sido sucinta. Nem sempre podemos ganhar tudo. E é exatamente isso. Todos terão a sua cota de sacrifício e eu espero aí que os policiais federais e rodoviários federais não tenham essa diferenciação, porque é importantíssimo que essa economia, essa reforma, traga uma economia real para o povo brasileiro, tá? E todos terão a sua cota de sacrifício. Não podemos fazer diferenciação por categorias, senão daqui a pouco cada um vai estar dizendo que a sua categoria tem isso, tem aquilo. Ah, mas o professor isso, ah, mas o policial isso. Aí o lixeiro também que anda pendurado aí no caminhão do lixo. Já vi lixeiro cair e o caminhão passar por cima. Também tem que ter uma diferenciação por causa disso. Então, se a gente for entrar nessa lógica de diferenciação por categorias, todo mundo vai ter uma diferenciação e no final não tem economia nenhuma. Então, é importante que já foi sacrificado ali alguns pontos, né, que o PSL, que o partido do governo, não desidrate mais a reforma. Exatamente essas palavras foram as palavras da Joyce Hasselmann, né, que disse exatamente isso, que é altamente não recomendável o partido da base, a pouca base de governo que tem no parlamento, que é o PSL e o Novo em algumas questões, ou o PSL não fechar a questão numa coisa dessa. Seria vergonhoso, seria absurdo. E por falar da reforma, de fechamento de questão, PSB já fechou a questão contra a reforma da Previdência. Então o PSB aí, lembra que é o partido do Cajuru, né? O partido do Cajuru, então tem que votar contra a reforma da Previdência. Caso contrário, ele está fora do partido, quem votar contra está fora. Além de outros partidos de esquerda também, o PDT já fechou questão contra. É só gente boa, né, que vota contra a reforma da Previdência. Você vê o nível das pessoas por ali. Então, além disso, dessa questão da reforma da Previdência, tem um detalhe importantíssimo, que é a questão do FGTS. O Paulo Guedes deu uma declaração que passou despercebida, ninguém deu manchete para essa declaração, que é o seguinte: o Paulo Guedes ele diz, obviamente que a reforma da Previdência não é a única força motriz que levará a nossa economia, né, que resgatará a nossa economia. Ela é o primeiro passo, ela é a base, né, mas precisa de muitas outras coisas. E o Paulo Guedes, obviamente, por ser um liberal, por ser uma pessoa aversa a criacionices, né, ali de coisas criativas ali que muitos ministros já no passado já tentaram e levaram o país para o buraco, vale lembrar que a Dilma Rousseff era economista. Então, tirando essas invencionices, há dispositivos, há medidas que podem aquecer a economia brasileira sem despejar crédito igual um maluco, né? Sem emitir dinheiro, sem diminuir os juros de maneira irresponsável. Então, há coisas que possam ser feitas e ele falou sim da liberação do fundo de garantia para os trabalhadores. Então, lembra aí que o Temer liberou o saque do fundo de garantia, muito provavelmente aprovando a reforma da Previdência para o próximo semestre. Essa será uma das medidas do governo federal, a liberação do fundo de garantia. E ele, de maneira muito comedida, ele explica que isso não fica batendo, né? Não fica usando isso como bandeira, porque não adianta a gente dar voos de galinha. Essas foram as palavras do ministro Paulo Guedes, porque você libera o fundo de garantia, como foi na época do Temer, você bota muito dinheiro, injeta dinheiro na economia, a economia reaquece, as pessoas começam a comprar, mas isso dura um tempo, né, até acabar o dinheiro do fundo de garantia. Então você dá um voo de galinha, aquele voo curto. Então é muito necessário que tenhamos uma sustentação para que essas medidas pontuais possam sim ajudar o crescimento da economia, mas que não sejam a única fonte ali da nossa recuperação. Então tem essa boa notícia aí, muito provavelmente o povo terá acesso ao fundo de garantia já no próximo semestre, obviamente, se for aprovado a reforma da Previdência. Tá legal, meus amigos? Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo para ter mais alcance e ajudar aqui o canal. Se você quiser ser um colaborador do canal, um patrocinador, primeiro link na descrição, link do Apoia-se, ou, se você quiser, transferência direta também da conta corrente. Você vê o que fica melhor para você. Obviamente, se você achar que vale, que o trabalho dedicado aqui no canal merece um patrocínio da sua parte. E se você quiser também, caso se torne um patrocinador, você também poderá participar do grupo de WhatsApp aqui com os membros patrocinadores do canal. Mande um e-mail para o e-mail que está aqui embaixo, vistapatria@outlook.com.br.
apoia.se/apoia.com, manda lá o seu número do telefone e manda o número e manda de onde você é patrocinador, se é da conta ou se é do Após, e a gente vai poder debater as pautas aqui do canal. Tá legal, pessoal? Até a próxima, forte abraço a todos, tchau, tchau.